Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, tá perfeito. Nós vamos já aquecer um pouquinho as turbinas. Vamos ouvir em 3 horas a gente começa. 15 horas a gente entra no ar aí. Para todos os ouvintes. Deus abençoe até de um pouco mais, povo de Deus. A noite parecia não ter fim. O silêncio pesava no coração. Quantas lágrimas caíram no travesseiro. Quantas perguntas na oração. Eu olhava pro céu tão escuro, sem entender o que aconteceu. Os sonhos caídos na estrada e a esperança quase morreu. Mas no meio da minha fraqueza, uma palavra me sustentou. Como brisa suave no vento, a promessa de Deus chegou. E no silêncio da madrugada eu ouvi Deus falar comigo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Deus entrar na história, nada fica como antes, não. A dor pode até me visitar, mas não vai morar no meu coração. Porque quem confia no Senhor sempre vê nascer um novo amanhã. Quantas vezes pensei em parar, quando a força já não existia, caminhando por vales escuros, esperando nascer um novo dia. Mas Deus nunca me abandonou, mesmo quando eu não percebia. Ele estava guiando meus passos, preparando minha vitória. Cada lágrima que eu derramei, Ele guardou em suas mãos. E o que parecia derrota virou testemunho e canção. Porque o Deus que me prometeu nunca falha no que diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Deus entrar na história, nada fica como antes, não. A dor pode até me visitar, mas não vai morar no meu coração. Porque quem confia no Senhor sempre vê nascer um novo amanhã. A noite parecia não ter fim. O silêncio pesava no coração. Quantas lágrimas caíram no travesseiro. Quantas perguntas na oração. Eu olhava pro céu tão escuro, sem entender o que aconteceu. Os sonhos caídos na estrada e a esperança quase morreu. Mas no meio da minha fraqueza, uma palavra me sustentou. Como brisa suave no vento, a promessa de Deus chegou. E no silêncio da madrugada eu ouvi Deus falar comigo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Deus entrar na história, nada fica como antes, não. A dor pode até me visitar, mas não vai morar no meu coração. Porque quem confia no Senhor sempre vê nascer um novo amanhã.
Quantas vezes pensei em parar, quando a força já não existia, caminhando por vales escuros, esperando nascer um novo dia. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E com esse hino abençoadíssimo aí, nós estamos dando abertura em mais uma quarta-feira da bênção. Que Deus abençoe grandemente a todos os nossos ouvintes, né? Que sempre estão conosco todas as quarta-feiras. Começamos um minutinho mais cedo hoje, né? A gente estava dando uma testada nos aparelhos aqui, ligando para ver se está tudo certinho. Mas já deu para entrar no ar, então já entramos no ar uns minutinhos mais cedo, mas estamos aí juntos, meus irmãos, para até às 16h30, com mais uma live da quarta-feira da bênção. Que Deus vos abençoe grandemente a todos vocês que estão conosco, os que ainda vão entrar nesta tarde, para ficarmos unidos pelo Espírito Santo de Deus, em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente e que esta live da quarta-feira seja um culto dentro dos vossos lares, seja uma bênção realmente nas vossas vidas. Que Deus vos abençoe grandemente e venha acrescentar a nossa fé, né, meus irmãos? Vocês aí nos recebendo dentro dos vossos lares e nós aqui transmitindo pelos aparelhos de comunicação a live da quarta-feira da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. A partir desse momento, meus irmãos, que Deus nos abençoe grandemente. Quero vos saudar com a gloriosa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Não esqueça, Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações e também vamos estar orando em favor das vossas vidas. E Deus é poderoso para vos abençoar grandemente a cada um nessa tarde, que juntamente conosco se unir com a fé e levantar um clamor diante de Deus pelas vossas necessidades. E temos a certeza e convicção na palavra do Senhor, que nos encoraja a nós orarmos ao Senhor e não desanimarmos, né? Porque a palavra do Senhor Deus disse: tudo é possível ao que crê. Não tem tamanho de situação ou de problema ou de enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar. E eu creio nessa tarde que Ele está com as suas mãos abençoadoras estendidas sobre a face da terra, para vos abençoar, vos dar saúde, vos livrar do jugo da enfermidade e fazer você andar livremente pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe grandemente, irmão Hamilton Tibes, né? O Hamilton Tibes já está conosco essa tarde, né? É o primeiro a chegar. Que Deus abençoe, irmão Hamilton. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Laurindo. Estou na escuta. Linda, abençoada programa. Amém, irmão Tibes. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Receba aí o nosso carinho, irmão Tibes, juntamente com a tua esposa aí, né? E todos os hinos rodados nesta tarde para vosso elevo espiritual. Também vos convidamos, irmão Tibes, na hora da oração, para nós orarmos junto, né? Pela necessidade do povo, né? Deus tem uma bênção para as vossas vidas nessa tarde. Se tão somente você crê, serás abençoado grandemente. Como disse o Senhor Jesus a Marta: Marta, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então, meus irmãos, que nós podemos crer, possamos crer nesta tarde, para vermos a glória de Deus manifestando no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos então ao primeiro hino desta tarde, para nosso e vosso elevo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos então ao primeiro hino, meus irmãos. Na igreja o banco vazio ainda permanece. Glórias a Deus, não é esse ainda. Vamos achar aqui. Aleluia. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, nos aperfeiçoando devagarzinho para que possamos, fazer a coisa certa aqui, para que essa live da quarta-feira da bênção realmente seja uma bênção dentro dos vossos lares. Que os louvores sejam para vos abençoar, para vosso elevo espiritual das vossas almas nesta tarde, Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós vamos termos também a palavra de Deus e orar pelos nossos irmãos, Vamos ouvir aqui, essa dupla antiga, agora se separaram, mas tem ainda, o irmão José ainda canta junto ainda, mas o que ficou gravado continua, meus irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O irmão Times deve de conhecer muito bem. José, eu me lembro de uma certa ocasião na igreja do Itacurubi, na vila da igreja. Faz muitos anos, nós começamos a ir lá no Itacurubi. Eu me lembro que eu estava pregando naquele culto, num culto, à noite. E chegou um moço, o Senhor fala comigo no meu sentimento. E o Senhor falou comigo que chegaria um moço ali naquele culto. E chegou aquele moço, o Espírito Santo me mostrou que era a última oportunidade que aquele moço tinha na sua vida para a sua salvação, que a sua sentença de morte já estava decretada. E o Senhor mandou que eu fosse lá falar com aquele moço, e eu entreguei a mensagem para aquele moço, e ele duvidou. E eu disse para a igreja: esse moço que está saindo para fora, Deus me mostrou que amanhã, às 6 horas da tarde, ele já desceu à sepultura. Até eu me lembro que o irmão José ficou preocupado um pouco, irmão José, de eu dizer uma palavra tão não é que eu queria que ele morresse, Não é que eu queria que ele morresse. Sim, não. Mas o problema é o seguinte, que geralmente o profeta ele fica preocupado, tu como o meu companheiro, claro que eu teria que ficar preocupado com a palavra que tu comprometeu, Sim, claro, mas eu sei quem falou comigo, Aquela pessoa maravilhosa que temos essa comunhão íntima com ele. No outro dia, irmão, já tu lembra, que ele estava na parada do ônibus, pegar ônibus para ir para São Borja, e o próprio irmão dele lhe deu um balaço às 6 horas da manhã no meio da testa dele. E no outro dia, no horário que Deus falou comigo, ele estava já na sepultura. Isso ficou marcante na minha vida, no meu ministério, que por todo este mundo de Deus, onde passamos fazendo a obra de Deus. Temos outros testemunhos, mas vamos cantar, irmão José? Vamos cantar um hino. Qual é o hino que nós vamos cantar? Vamos cantar. E o moço, aquele por causa de uma porca que Perdeu a vida por causa de uma porca, pelo irmão dele. Muito bem, tem gente que às vezes dá mais valor para um porco ou para uma porca cheia de teta do que uma vida de um ser humano, Isso então é nós vamos cantar um hino aqui, irmãos. Passagem para Canaã. Passagem para Canaã, que está contido no nosso CD, e que você conhece desde o LP, Balança de Deus, é a terceira faixa, Passagem para Canaã. Passagem para Canaã. Esta é a história de Josué.
passa o Jordão com tudo é bom de pisar teus pés. Tenha bom ânimo, não te espante, diz que o Senhor vencerei contigo. Sejas prudente e tome cuidado, refaça tudo o quanto eu te digo. Maravilha! Na obediência ordenou Josué, preparai-vos para passar o Jordão. Oh, não temais, as águas vão se abrir e habitaremos logo em Canaã. A Josué toda Israel falou, tudo quanto ordenar faremos. Na verdade Deus está contigo, como ouvimos Moisés te ouviremos. Que maravilha! É a palavra do nosso Deus. Disse Josué, santificai-vos, pois maravilha Deus fará amanhã. Conhecereis que o nosso Deus é vivo, já nos mostrou a terra em Canaã. Esta mensagem é muito profunda, veio a mão forte do Senhor, como Josué foi vitorioso, assim também quero ser vencedor. Você sabe baratear o seu frete para todo o Brasil? Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre a Superfrete. Somos a A minha prova virou bênção. Aleluia. Oh, glória. Um pouquinho de pé. Só no retorno, só. Aleluia. Aí. Quando eu orei, Jesus ouviu e atendeu a minha oração. O inferno ele explodiu e o gigante eu vi cair ao chão. Não tinha farinha na panela, o meu pão ele multiplicou. Deus abriu a porta e a janela, minha vida ele abençoou. No lugar da tempestade, uma chuva de verão, minha prova virou bênção, acabou minha aflição. Alegria tomou conta, tristeza fugiu de mim, solidão, irmão, já era, ela teve o seu fim. Se a madrugada é fria, o sol brilha de manhã, vence a luta quem confia, a sua fé não é vã. Quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Aleluia! Ele está ouvindo a tua oração. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Quando eu orei, Jesus ouviu e atendeu a minha
minha oração. O inferno ele explodiu e o gigante eu vi cair ao chão. Não tinha farinha na panela, o meu pão ele multiplicou. Deus abriu a porta e a janela, minha vida ele abençoou. No lugar da tempestade, uma chuva de verão, minha prova virou bênção, acabou minha aflição, alegria tomou conta, tristeza fugiu de mim, solidão, irmão, já era, ela teve o seu fim. Se a madrugada é fria, o sol brilha de manhã, vence a luta quem confia, a sua fé não é vã. Quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E vamos prosseguindo, meus irmãos, com a quarta-feira da bênção, né? A live da quarta-feira da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas, né? Começamos uns minutinhos mais cedo hoje, mas já estamos aí, quando já são 15 horas e 6 minutos. Eu peço licença aos nossos irmãos que queiram abrir a porta aí dos vossos lares para nos receber, para ficarmos juntos até às 16h30, juntamente com vocês aí dentro do seu lar, para nós juntos darmos glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e adorarmos e bendizer o santo nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Não esqueça, meus irmãos, todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas, estamos aqui ao vivo, né? Levando ao ar a quarta-feira da bênção, a live da quarta-feira da bênção, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, onde há uma porta aberta que nos permita entrar dentro do seu lar com o som desses aparelhos. Aí estaremos para junto nós adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para junto ministrar uma bênção dos céus sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias. Que Deus vos abençoe grandemente, meus irmãos, né? Vamos ouvir mais um hino, né? O povo está demorando para chegar hoje, né? Mas estão vindo, né? Daqui a pouquinho estão todos aí participando conosco. Só quem chegou primeiro foi o irmão Hamilton Tibes, né? Já está aí ligadinho. Que Deus abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que ando na estrada destino, este caminho tenho que cruzar, esse rio malvado que fere a alma, às vezes sem calma me torna a chorar. Estrada espinhosa hoje estou passando, às vezes chorando, hoje peço perdão. Ausência é semente que eu semeei, ai de Deus aceito toda a provação. Estrada destino, sei que por você o mestre passou, e muitas lágrimas ele chorou, sentindo o peso de tanta traição. Hoje também passo por uma estrada estreita e comprida, no coração sinto as batidas
mas com fé espero chegar em Sião. Tu tá com a boca aberta. Aleluia. Estrada que tanto tem me machucado, espinho malvado que às vezes me acompanha, ele não me deixa estar sossegado, eu apavorado ouço voz estranha, mas qualquer dia aqui nesta estrada, nesta parada vou ser vencedor. Cada dia mais que vai se passando, estou esperando ver Deus Criador. Estrada, meu filho, sei que por você o mestre passou, em muitas lágrimas ele chorou, cheio do peso de tanta traição. Hoje também passo por uma estrada estreita e comprida, no coração sinto a batida, mas com fé espero chegar em Sião. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então está aí esse hino abençoadíssimo. E nós vamos prosseguindo com a live da quarta-feira da bênção. Que Deus nos abençoe grandemente a todos, vocês que sempre estão conosco e aqueles que vão estar chegando nessa tarde para junto nós adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Sérgio Bambila está com nós, que Deus abençoe grandemente. Sérgio, acho que está ali no Butiá, juntamente com a sua esposa ali, Maria Zilda, que é minha tia ali, que Deus vos abençoe grandemente, a tia aí, o Sérgio, e toda essa família aí, Deus abençoe ricamente, louvado seja o nome do Senhor, ali em Minas do Butiá. Derli Machado, tinha que ser Machado, Derli? Então está chegando aí, pastor Derli Machado, juntamente com a sua esposa Lourdes Machado, ali em Berto Círio, Nova Santa Rita. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos junto, nessa tarde maravilhosa, adorarmos ao nosso eterno Deus com as nossas adorações, ou seja, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso estamos aqui todas as quarta-feiras, levando ao ar a quarta-feira da bênção, ou a live da bênção da quarta-feira. Glórias a Deus. Mano, ele diz: a paz do Senhor, meu amado. Um abraço, uma boa tarde, Obrigado, irmão Derli, que Deus abençoe também vocês aí no seu lar, juntamente com a irmã Lourdes. Um abraço a vocês aí, tenham uma tarde abençoadíssima, Fique ligadinho aí nos hinos, E nós estamos aqui para vos abençoar, tocando hinos abençoadíssimos. Depois vamos orar pela vida dos nossos irmãos, De todos os ouvintes que ainda, depois no decorrer da semana, continuam ainda assistindo esta live. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ver se achamos mais um hino aqui para nosso e vosso relevo espiritual. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a todos vocês, que sempre estão conosco nessa tarde. Para nós é motivo de alegria, poder ser recebido por vocês aí dentro dos vossos lares, através do som desses aparelhos de comunicação. Deus tem uma bênção para as vossas vidas nessa tarde. Vamos ficar junto, ligado em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus então, vendo clamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus, o Filho de Davi, atende o meu clamor. Meus irmãos, eu louvo ao nome do nosso eterno Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, porque, como diz esse hino, né? Jesus atende o meu clamor, e o Senhor tem atendido os nossos clamores, meus irmãos, né? Temos clamado ao Senhor no longo desta caminhada e o Senhor tem nos ouvido e nos respondido, como Ele ouviu o cego clamando a Ele parou e mandou: traga aqui. E trouxeram, e quando o cego chegou e perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Jesus, nessa tarde, quer que você chegue até a Ele e diga o que você quer que Ele faça. E Ele está pronto para atender o teu clamor, meus irmãos. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Ainda, nesta manhã, recebi uma mensagem ali da esposa do pastor Júlio, né? Estão lá no interior do estado, morando para lá. E esses tempos atrás, um mês e pouco atrás, o pastor Júlio estava
enfermo, falei com ele, depois, última vez que eu falei com ele, ele me falou que estava hospitalizado, aguardando uma cirurgia. Estava abaixado no hospital, aguardando uma cirurgia. E hoje, a sua esposa me mandou uma mensagem de áudio, agradecendo que a gente tem orado por ele, agradecendo a bênção que Deus deu para o pastor Júlio, que já está curado. Aleluia. Estava com o rim, pelo que a irmã falou, sem funcionar, estava paralisado. Certamente a cirurgia que estava marcada era para amputar o rim. Mas Deus chegou primeiro, meus irmãos. Jesus chegou primeiro e curou. O pastor Júlio está curado, a irmã está feliz da vida. E me mandou o áudio para rodar no programa de rádio no sábado à tarde. Nós vamos rodar, ela quer testemunhar através do rádio, a bênção que recebeu. O pastor Júlio está curado, graças a Deus. Então, meus irmãos, como disse assim, o Senhor ouve o nosso clamor. É só nós pedir com fé, é só nós andar na presença do Senhor. E eu fico olhando, meus irmãos, eu sempre falo, meus irmãos, o Evangelho do Senhor é o poder de Deus. O Evangelho que não tem o poder de Deus não é o Evangelho original do Senhor Jesus, é falso. Jesus não assina embaixo onde há um Evangelho sem o seu poder, porque a chave principal do Evangelho é o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus chamou seus discípulos e enviou para pregar o Evangelho, ele deu essa autoridade, para repreender demônio, colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, meus irmãos, esse é o Evangelho original do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos agradecer a Deus por ele estar, ou seja, por nós estar entendendo o Evangelho verdadeiro do Senhor e assim poder ver o Senhor operando milagre, Graças a Deus. Semana passada recebemos ali testemunho também, ali da Sanga Funda, O irmão testificando ali do vizinho dele, o irmão Gilberto de Azevedo, o seu vizinho estava com câncer. Muitas vezes o próprio canceroso me ligou para mim durante o programa, na Novo Som, pedindo oração, e eu sempre falei para ele, não te preocupa, meu irmão, porque o Jesus que eu sirvo opera milagre e cura câncer, Agora, semana passada, recebi esse testemunho aí maravilhoso, que o homem está curado do câncer. O médico deu o laudo para ele semana passada, dizendo que ele está curado do câncer, Esse é o Jesus que eu sirvo, meus irmãos. Eu sempre digo, quando eu falo que o Senhor Jesus opera milagre, não é porque eu vejo os outros falar, é porque eu tenho visto, tenho sentido, nessa caminhada, Deus estendendo a mão e a gente clamando, e Ele nos ouvindo. E Ele nos atendendo, meus irmãos. Quando Jesus nos atende, Ele não nos atende para dizer, olha, não vou poder te ajudar. Não, Ele atende para dar a vitória, dar a cura quando é enfermidade, dar a libertação quando é libertação. E assim, esse é o Deus de todo o poder, Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então agora temos mais um testemunho para rodar no rádio sábado, do pastor Júlio, que está curado do seu rim, está funcionando, voltou a funcionar normalmente. Isso é para a glória do nome do Senhor, meus irmãos. É para nós acrescentar a nossa fé e não desanimar na caminhada. A luta é grande, a prova é grande, mas a vitória sempre é maior, Sempre louvamos ao nome do Senhor por a grande misericórdia do Senhor que Ele sempre tem nos respondido, Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo para o Senhor Jesus, ainda falta Ele me usar para operar um milagre que ainda não me usou, Porque orar por canceroso, por aidético, já tem orado, Deus tem curado, Mas eu ainda quero que o Senhor estenda a sua mão e me dê o privilégio de poder orar por um paralítico e ele levantar da cadeira de roda.
porque eu não vi até hoje ainda, né? Desde que sirvo a Jesus, não vi um paralítico levantado da cadeira de roda. Não, meus irmãos. Aleluia. Mas Deus pode fazer isso. Ele levantou Lázaro morto da sepultura 4 dias. Se ele levantou o filho da viúva de Naim, estava indo para ser enterrado, né? E ele deu a vida novamente. Ressuscitou a filha de Jairo, que já tinha morrido. Então, o nosso Deus, para levantar um paralítico da cadeira de roda, é só nós crer. É só nós crer, e a pessoa também crê que ele faz essa grande obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós agradecemos a Deus, meus irmãos, e estamos aí adorando a esse Deus verdadeiro, Deus que cura câncer, o Deus que bota rim parado a funcionar novamente, o Deus que cura a AIDS, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui como prova, tenho aqui uns 20 metros da minha casa, um aidético que Deus curou aqui dentro dessa igreja. Aleluia, hoje está no mundo, mas está vivendo porque Deus deu a vida para ele novamente, né? É só Jesus, meus irmãos. É por isso que eu digo, vale a pena nós ser fiel a Deus, pagar o preço, não se conformar com este mundo, né? Nem com as coisas que no mundo há, para nós termos a certeza da salvação da nossa alma e a convicção de que estamos no caminho certo diante desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Gilson Cortes, irmão Gilson, a paz do Senhor, irmão Gilson, que Deus te abençoe grandemente. Está com nós, irmão Gilson Cortes, Deus abençoe a tua vida, irmão Gilson, né? Então está aí, irmão Gilson, esteve com nós na segunda-feira, pediu um hino, não encontrei, irmão Gilson, durante a semana, não encontrei também. Irmão Gilson sempre pede um hino difícil de achar, mas tem, porque ele cavoca lá e encontra todos esses hinos antigos, né, irmão Gilson? Mas que Deus te abençoe, rapaz, receba aí o nosso abraço, nosso carinho, e todos os hinos rodados nesta tarde para vosso relevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então a mais um hino para nosso e vosso relevo espiritual. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvores, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, o céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que este povo cale e não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou,
6. meu povo, que a festa Ainda vai na não outra? vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Então está aí esse hino abençoadíssimo nessa tarde, que Deus abençoe grandemente, né? Canta, meu povo, né? O povo de Deus ainda que no meio da luta, ainda cantam, né? O povo de Deus é o único povo nessa terra que faz as duas coisas ao mesmo tempo. E o que é? Canta e chora. Aleluia! O povo de Deus é o único povo nessa terra que pode cantar e chorar ao mesmo tempo, né? Isso só Deus, né, meus irmãos, para fazer isso, né, na nossa vida. Porque quando estamos, né, alegre, nós cantamos, e quando sentimos a presença do Senhor, nós choramos, misturamos o cântico com lágrima de alegria, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pela presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe grandemente, Genesi Moraes Ribas, né? A paz do Senhor. Estamos na escuta aqui em Terra de Areia, pastor Carlos Ribas, né? Então está aí, né, pastor Carlos Ribas, juntamente com a sua esposa ali em Terra de Areia, na audiência do programa, né? Deus abençoe grandemente. Ele tem um programa também na rádio ali todas as terças-feiras. Ele e a sua esposa estão ali levando o evangelho também através do rádio, né? Carlos Ribas, tinha um trabalho ali em Terra de Areia, muitas vezes ele esteve com nós ali, né? Um homem tem um dom do louvor também, que é uma bênção, né? Glórias a Deus. Mas que Deus abençoe, irmão Carlos, um abraço aí, né? Ainda bem que não esqueceu de mim, irmão Carlos, eu achei que tinha esquecido já. Deus abençoe, irmão Carlos, pastor Carlos Ribas, em Terra de Areia, e esse povo aí de Terra de Areia, né? Temos o irmão Valmecir Lima, ali de Terra de Areia, está sempre com a gente, né? Sempre participando das lives do programa de rádio no sábado, né? E assim, meus irmãos, nós vamos junto, unidos pelo Espírito de Deus, levando o Evangelho, semeando a semente santa na face da terra, que é o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente, irmão Carlos Ribas, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, está faltando muita gente ainda nessa tarde, né? O povo ali de Canguçu não chegou ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Gilberto de Azevedo também não, mas temos aí Sérgio Bambila em Butiá, né? Juntamente conosco, Derli Machado em Santa Rita, Gilson Cortes aqui no nosso bairro, e também o nosso amado irmão pastor Carlos Ribas em Terra de Areia. Que Deus vos abençoe. Ele não é de Terra de Areia, né? Mudou para lá, mas era aqui de Novo Hamburgo, se não me falha a memória, pastor Carlos Ribas, mas
aprove a Deus, ele está trabalhando no Evangelho lá em Terra de Areia. E muitos esteve com a gente ali, louvando o nome do Senhor, na igreja onde nós estávamos ali, fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos, meus irmãos, a mais um hino nesta tarde, para nosso e vosso livro espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O sabor Outback. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos. Pois é, no teu aparece um só. Esse aqui não apareceu lá? É o Gilson. O Gilson também não apareceu. Para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. Não, é notícia em toda parte. Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar.
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Rei está voltando, né? Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. E nós estamos aguardando o Rei voltar, né? Estamos aguardando a volta do Senhor, nos preparando, né, meus irmãos? Temos que estar preparados para esse grande dia da volta do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, não podemos ficar desapercebido, né, meus irmãos? Temos que a cada dia nos preparar mais e mais, porque a qualquer momento a trombeta soará, né? O Senhor nos alertou muito bem, né, que não saberemos o dia e nem a hora, mas uma coisa é certa: Ele vai voltar, glórias a Deus, para buscar o salvo da face da terra, para buscar o seu povo, para morar juntamente com Ele na glória eterna, porque Ele disse: para que aonde eu esteja, vós estejais também, né? É a grande vontade do nosso Senhor, é Jesus Cristo, de todo o seu povo estar juntamente com Ele, aonde Ele está na eternidade. Lá, meus irmãos, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá separação, né? Glórias a Deus. Lá é gozo eterno na presença do Mestre. Não vamos ter recordação dos dias maus que passamos nessa terra. Por isso, meus irmãos, nós temos que cada dia mais olharmos para o céu de glória e confiarmos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós precisamos cada dia mais ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos, né? Não transgredir os seus mandamentos, né? Mas guardar, viver a sua palavra, obedecer a palavra de Deus. Porque tudo que tem nessa terra, meus irmãos, não vamos levar nada daqui, tudo vai ficar para o anticristo, tudo é passageiro. O que tem essa terra para nos apegar aqui, meus irmãos? De bom nada, meus irmãos, nada. Dias difíceis, desgraça, homens fraudulentos, homens avarentos, maldoso, malicioso, assassino, ladrão. É isso que a terra está cheia, meus irmãos. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, nós vimos a glória do Senhor enchendo a nossa alma, para que esse vazio que todo ser humano tem só pode ser enchido com a presença de Deus. Aí Ele tira o mal, tira a enfermidade, tira a angústia e coloca a alegria e a esperança da vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Como disse Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde. Aleluia, que Deus possa vos abençoar grandemente. A minha alma estava longe do caminho de Deus.
era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós dali Ele verteu. Eis nesse sangue lavado, Aleluia. com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Aleluia. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas por Ele
tristeza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Precisam. Ai, deixei fugir. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, né? Que hino maravilhoso, né? Glórias a Deus. Hino da harpa cristã, né? O hino normalmente cantado na Santa Ceia, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alvo que a neve. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos torna mais alvo que a neve, né? E é só através desse sangue que nos purifica que nós temos o privilégio, né, meus irmãos, de entrar na glória eterna de Deus. Quem não for lavado seus pecados neste sangue derramado na cruz, não vai poder chegar no céu. Lá não há lugar para pecador. Lá há lugar para os lavados no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para esses que os céus está reservado, meus irmãos. Quem não passar por esse processo da purificação dos seus pecados no sangue do Cordeiro de Deus,
não vai poder chegar lá, meus irmãos. Essa é a realidade. Não adianta nós querermos ir para o céu e não querer entrar pelo caminho que é Cristo, não querer entrar pelo caminho da verdade. Glórias a Deus. O Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade, e se não for por mim, ninguém irá aos céus. Aleluia. Então, meus irmãos, o caminho está aberto. O caminho foi aberto ali na cruz do Calvário, que nos leva ao céu de glória, através de sermos purificados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Enquanto o ser humano nesta terra não entender esse processo de Deus para a salvação da sua alma, vai continuar todo dia morrendo milhares e milhares de gente sem salvação, porque ainda não entenderam, outros não querem se entregar a Jesus Cristo para que Ele vos perdoe os seus pecados. Aleluia. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas, levando ao ar a mensagem genuína do Evangelho de Jesus Cristo, através de louvores, através da palavra de Deus, e ainda suplicando pela sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está nessa terra sofrendo, não entendeu ainda o porquê você veio para essa terra. Muitos dizem: eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica o seu pecado, e você poderá ir para o lugar da onde o ser humano nunca deveria ter saído, que era da presença de Deus na eternidade. Saiu exatamente por causa da desobediência do homem. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio para resgatar e buscar aquele que se havia perdido. Ainda há uma oportunidade para você nessa tarde, se entregar a Jesus Cristo e pedir que Ele purifique você de todos os pecados, para você se tornar apto a entrar no reino dos céus, e ainda nessa terra ter uma vida de alegria e de paz. Aleluia, na pessoa divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe grandemente. Encarcerados numa cela muito escura, se encontravam Paulo e Silas na prisão, mesmo debaixo de açoites e tortura, cantavam hinos e faziam oração. Já era tarde, aproximava meia-noite, ainda podiam outros presos escutar a voz perfeita na mais pura comunhão, naquela cela um doce canto a entoar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Porém a imagem dessa cena comovente, em
lhe fez chegar. E nessa hora treme a terra fortemente, fazendo todo aquele cárcere abalar. Quebram cadeias, caem ferros e ferrolhos, num estampido de pavor e emoção. Porém os dois ali imóveis permanecem, cantando hinos na mais pura comunhão. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. O carcereiro quis matar-se apavorado, pensando que os presos tinham escapado. Mas Paulo disse, repreendendo firmemente: não temas, pois estamos todos ao teu lado. Se converteram o carcereiro e a família, e também foi-lhe ordenado lhe soltar. Mas Paulo disse então que não concordaria. Quem nos prendeu que vem aqui nos libertar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, isso aí ouvimos este hino maravilhoso, né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, são letras, né, que falam com nós. São letras espiritual, né? Para nosso elevo espiritual da nossa alma. Esses louvores que rodamos aqui, né, através dessa live. E eu quero, meus irmãos, vos anunciar que todas as lives que temos feito aqui na quarta e na segunda-feira, eu tenho um canal no YouTube, né? E eu estou botando todas elas no YouTube, né? Então, os irmãos que puderem acessar ali o YouTube, né? Só procurar ali, pesquisar Laurindo Machado, já vai aparecer todas as lives que eu tenho botado, né? E eu peço, irmãos, se inscrevam, né? Não tem como eu fazer ainda live direto no YouTube, porque falta uma quantia que tem que ter de inscrito no canal, o YouTube poder liberar para me fazer live ao vivo, né? Mas graças a Deus que dá para colocar, né? Essas que eu tenho feito na quarta e na segunda-feira, através do Facebook, eu coloco no YouTube, né? E vai com facilidade, fica ali no meu canal no YouTube, né? Só pesquisar ali Laurindo Machado, né? Às vezes nem precisa pesquisar, abrir no YouTube, já aparece, tá? O YouTube tem distribuído minhas lives no meio dos outros cantores, que tem um monte de programação através do YouTube, né? E aí você encontra ali
Laurindo Machado no meio ali, fazendo a live da quarta-feira, da segunda-feira, né? Eu e meu parceiro Isaac, aqui, né? O diácono Isaac, né? Que está sempre junto comigo aí, né? Tanto aqui como no rádio, né? E temos ali o programa de rádio também, que ali é feito a live através do Facebook da rádio, né? HP 107.5, que vai ao ar todos os sábados, das 16 às 18 horas, né? Todos os sábados estamos ali, levando ao ar o programa Mensagem Final da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, das 16 às 18 horas, todos os sábados, né? Você pode também interagir conosco ali através do Facebook, né? Pesquisando ali o Facebook, não precisa ser o da rádio, da página da rádio, mas estamos fazendo através da página da rádio, mas também você me encontra ali no meu, né? Pesquisando Laurindo Machado, você vai me encontrar também ali no sábado, levando ao ar o programa Mensagem Final, das 16 às 18 horas, né? E as lives, meus irmãos, quarta-feira, das 15 às 16h30, e na segunda-feira, das 20 às 22 horas, né? Marque bem, né? Quando eu falo das 20 às 22 horas, é porque é às 20 mesmo, não é das 8 às 10, porque das 8 às 10 seria às 8 da manhã e 10 da manhã, né? A gente tem aquele hábito de falar errado, né? Mas o dia só tem 10 horas uma vez no dia, né? E 8 horas uma vez no dia. Passou disso 20 horas, que é de noite, e 22 horas, que nós chamamos de 10 horas da noite, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então está aí, vamos junto, né? Então não esqueça, né? Pode pesquisar lá no YouTube, que eu estou colocando todas as lives que eu tenho feito ali no YouTube, né? E graças a Deus o pessoal está podendo assistir ali no YouTube, né? Até quem tem YouTube na televisão, nos pega bem grandão ali no canal de televisão, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, né? E vamos em frente, então, com a programação. Está conosco nessa tarde Elias Dias, ali em Califórnia, Nova Santa Rita. Elias Dias, na escuta, diz: paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Elias. Deus abençoe a sua vida aí, a sua família. Irmão Laura, irmão Adão, que Deus abençoe grandemente. Elias, estamos aguardando aí, né, tu poder vir aqui cultuar conosco um dia, né, glorificar o nome do Senhor. Cremos que está bem próximo de chegar essa oportunidade, Elias. Deus abençoe grandemente. Também está aí, né, para ti também, pode nos procurar no YouTube aí, que estamos aí com todas as lives no YouTube, né. Deus abençoe grandemente. Vamos a mais um hino, então, meus irmãos, para nosso e vosso elevo espiritual, porque depois temos que ainda entrar numa palavra de Deus para a base da nossa oração pelas vossas vidas nesta tarde. Que Deus os abençoe grandemente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso eterno e todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, né, a mais um hino. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor.
aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças para se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor quando se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar. Com a potência. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então está aí, ouvimos este hino abençoadíssimo, né? O bom jardineiro, né? Ele está cuidando dessa flor, porque ele vai levar esse jardim para estar junto com ele ali na eternidade.
Esse jardim que o cantor fala, meus irmãos, e essa flor é a nossa alma, a minha e a sua. Que o Senhor quer que nós zele desta alma, porque pertence a Ele, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, é hora de nós deixarmos uma palavra de Deus para a base da nossa oração por todos vocês nessa tarde, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos, né, de lermos uma palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que eu sempre tenho falado, né? E quero vos continuar falando para que você não esqueça. Você sabe perfeitamente, mas tem alguém ainda nesta terra que ainda não conhece esse evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, né? Quando falo assim, eu falo com uma dor na alma, né? Uma dor na alma, porque infelizmente há milhares de pessoas sendo enganadas nessa terra com um evangelho falso, com um evangelho mentiroso, com um evangelho ganancioso, enganador, um evangelho que promete riqueza, mas no final das contas quem enche o bolso com riqueza são eles, os falsos profetas, o anticristo, que já está nessa terra operando fortemente aí no meio do povo, né? E há milhares, eu volto a dizer, que não conhece ainda esse evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho de poder, meus irmãos, que é o evangelho que Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem. E a ferramenta que ele deu foi a autoridade sobre os demônios e curar os enfermos. Um evangelho que não há cura de enfermidade, um evangelho que o demônio assiste o culto e vai embora e não é expulso da vida do ser humano, não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Aleluia. Mas eu quero ler uma passagem aqui para a base da nossa oração nessa tarde, glórias a Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5, e no versículo 12, capítulo 5, verso 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Já falei o que tinha que falar a respeito do evangelho, meus irmãos. Agora vocês ouçam o que diz a palavra de Deus, para que você não fique me julgando. Não, se quiser julgar, julgue a palavra, porque é essa palavra também que vai julgar no último dia, afirmou o Senhor Jesus, E está escrito acima do verso 12 do capítulo 5 do Atos dos Apóstolos: os apóstolos faziam muitos milagres. Olha só, é o que está escrito na minha Bíblia. Se na sua não está, não sei, mas na minha está escrito assim: os apóstolos faziam muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos.
e costumavam todos reunir-se de costume, de comum, costumavam todos se reunir de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes. Olha só, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregando-se ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pela rua e os colocarem sobre leitos e maca, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Que eles botavam os enfermos na rua para quando Pedro passasse, a sombra do Pedro projetava por cima deles e eles ficavam curados. Agora, meus irmãos, nós olhamos quão distante estamos vivendo do Evangelho do verdadeiro de Deus, muitos nem cura não tem mais de maneira nenhuma, quanto mais só com a sombra de Pedro os enfermos eram curados. Mas é isso que eu quero vos afirmar mais uma vez, que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de poder, meus irmãos. É o Evangelho de poder, não é outro. Esse Evangelho sem poder de Deus aí é coisa do homem. É enganação, é ganância, é prometendo dinheiro, fazenda, carro novo, mulher nova, até isso, porque muitos pastores deixam sua mulher velha e pegam uma novinha. É isso que o demônio faz na vida de quem não tem Deus verdadeiramente. É isso aí, meus irmãos, não adianta querer achar que eu estou errado, não, me prove o contrário para ver. Ou você acha que eu sou criança? Aleluia! Quando eu aceitei Jesus, eu mudei de vida. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, o que está em cima, os apóstolos faziam muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio, ou seja, entre o povo, Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, ao ponto que eles levavam os enfermos e botavam na rua, para que pelo menos projetasse a sombra de Pedro e eles ficassem curados. Meus irmãos, nós precisamos, eu digo nós porque você precisa, eu estou vivendo esse Evangelho pelo grande, infinito amor de Deus, Glórias a Deus. E não quero viver um evangelho falso, mentiroso, não, que não tem batismo com o Espírito Santo, que não tem milagre acontecendo no meio do povo, que o povo está morrendo de câncer, está morrendo de AIDS, está morrendo de tudo que é enfermidade. O demônio está escravizando o povo, dando para eles ganância, tu fica rico, tu dá tanto, tu recebe tanto, tu vai ter uma fazenda, tu vai prosperar. É o evangelho da prosperidade. Eu nunca vi Jesus falar em prosperidade nessa terra para ninguém. Eu vi Jesus falar no céu, levar para o reino do céu, abandonar essa terra, renunciar à riqueza para ganhar um tesouro na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos, mas essa é a palavra da verdade. Não podemos mudar essa Bíblia aqui, O diabo nunca vai poder conseguir mudar essa Bíblia aqui. Nunca vai poder, porque é a palavra de Deus, tem poder e tem autoridade no nome de Jesus Cristo. As enfermidades são repreendidas pelo poder do nome do Senhor.
Os demônios têm que sair da vida das pessoas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, te limpa de todo o pecado. Aleluia! Glórias a Deus, vamos orar essa tarde. Vamos orar, se você quiser poder orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus de poder e glória. Senhor, eu estou diante da sua palavra, Pai. Eu ainda creio em milagre, meu Deus. Eu creio no seu poder miraculoso, meu Senhor da glória, para salvar muitas almas, para dar saúde a muitas vidas que não tem mais esperança nem da vida, Pai. Mas o Senhor pode restaurar a fé desse povo, libertar da escravidão, do pecado, Pai, da condenação, para que sejam salvos famílias inteiras pelo poder do nome do Senhor, ó Pai. Que seu evangelho genuíno de poder venha ser manifesto no meio do povo, dentro dos lares, meu Deus da glória. Salva, cura, liberta, transforma pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, oh Deus bendito, soberano e eterno Deus de poder e glória, aleluia. Quiser para mim, não precisa o Dex, não. Não tem. Só não tem para aparecer. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor É isso? de uma alma custou muito caro. Essa palavra é isso. Sentimos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de Agora passou bem. chegar, merecer você. Tenhas cuidado porque uma alma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do rig do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem de Jesus deu. Agora apareceu. Como poder É o teu telefone. Teu telefone estava pesado. de braços abertos
Arrumou pra ti? Não é coisa de telefone, filho. Então, é dele? Falou? Tá bom? Manda no mundo, vai falar. Tá no ar, tá no ar. Ai, tá bom. Você sabe o valor que tem uma Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Meus irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido para Jesus, né? Glórias a Deus. Jesus foi longe, atravessou o mar para ir lá para salvar uma alma que vivia atormentada por demônios que tinham entrado na vida daquele homem. E ele morava no cemitério sem roupa, não adiantava acorrentar porque os demônios arrebentavam as correntes e ninguém segurava. E Jesus foi longe de barco por causa desta alma. E chegou lá e libertou o gadareno da legião de demônio. Imagina, meus irmãos, o quanto o Senhor Jesus valoriza uma alma. E se nós não der valor para uma alma, se nós não quiser pregar porque é só uma alma, não tem ninguém na igreja, não tem quase gente, não vou pregar, não. Uma alma só que se salvar, aleluia, já ganhamos o nosso galardão. Glórias a Deus, que Deus abençoe, meus irmãos. O relógio o horário tem chegado ao fim, né? Mas, querendo Deus, nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, antes na segunda-feira, né? Tem chegado com nós agora no finzinho da live aqui, Odete dos Santos Rosa, né? Irmã Odete, esposa do irmão João Machado da Rosa, ali em Pântano Grande, né? Que Deus abençoe grandemente, Odete. Jesus está te esperando para continuar na obra de Deus, valorizar as almas que Jesus tem para você ganhar para Ele. Não queira deixar de fazer a obra de Deus como tem que ser feita, porque nós sabemos que quando Jesus cobra, Ele cobra caro, e a nossa vida devemos a Ele, então temos que obedecer ao Senhor e valorizar as almas que Ele valorizou, derramou sangue na cruz do Calvário para salvar todos perdidos dessa terra. Glórias a Deus, Ele já está na glória, mas Ele deixou para nós essa responsabilidade de pregar o Evangelho, mas o Evangelho, não esse Evangelho mentiroso, mundano que anda por aí, não. O Evangelho de riqueza, de barganha, não. O Evangelho santo, de amor e temor a Deus. É esse Evangelho que o Senhor Jesus quer que nós pregue, para nós também poder ser salvos. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Até hoje é quarta, sábado, se Deus quiser, a partir das 16 horas às 18 horas, estaremos ali na Rádio Novo Som, com mais um programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Na próxima segunda-feira, das 20 às 22 horas, estaremos aqui com mais uma segunda-feira da bênção, através da Igreja Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Deus nos abençoe a todos que estiveram com nós essa tarde, e não esqueçam, né? Pode nos procurar ali no YouTube, que eu estou botando todas as lives no YouTube, né? E ali fica gravado, fica armazenado, e todos podem então ali assistir todas as lives que tenho feito e tenho colocado ali no canal que eu tenho no YouTube. Laurindo Machado, ali no YouTube já vai aparecer as lives. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Até sábado, se Deus quiser, né? E segunda-feira,
querendo Deus, estaremos aqui com mais uma live da Igreja Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Cristo lá dos altos céus, olhando pra mim com muita atenção, senti na alma um gozo profundo, abriu nesta hora o meu coração, ouvi a voz de Cristo falando, filho querido, olhe para mim, aí então eu não me contive de grande alegria e gozo sem fim. Não há no mundo ninguém que resiste quando Jesus Cristo começa a falar, sabendo agora que muito breve um dia com Ele no céu nós iremos morar. Foi a única vez que eu contemplei a cena bonita de um grande pastor que arranca a ovelha do mundo de abismo e traz para si com muito amor. Só poderia ter vindo do céu para fazer isto para mim. Esse é o amor de um eterno Deus que ama você com muito carinho. Não há no mundo ninguém que resiste quando Jesus Cristo começa a falar, sabendo agora que muito breve um dia com Ele no céu nós iremos morar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Está maravilhoso esse lugar, mas a hora tem passado e estaremos então no ar sábado, querendo Deus, na rádio HP 107.5, das 16 às 18 horas. E aqui a próxima live na segunda-feira, das 20 às 22 horas. Até lá, na paz do Senhor, a todos vocês que estiveram conosco até agora. Deus nos abençoe grandemente. Isaac está mandando um abraço para a irmã Odete. Deus abençoe a senhora e toda a sua vida. Fiz errado aqui, Isaac. Fiz errado aqui, Isaac. Até lá, na paz do Senhor, a todos vocês que estiveram conosco até agora. Deus nos abençoe a senhora em toda a sua vida. Fiz errado aqui, Isaac. Tinha que ter encerrado a live aqui. Aqui, eu não encerrei aqui, ó. Glória a Deus, a Jesus.